A luta vai finalmente começar e Odin vai mostrar o poder do verdadeiro deus top 1 do universo de Shumatsu no Valkyrie. Pelo menos até o Sakata vir e solar ele bonito. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gurizada, vai ser o vídeo do capítulo 109 de Shumatsu no Valkyrie. E dessa vez totalmente traduzido e perfeitinho pra nós. Outro capítulo incrivelmente lindo que veio pra surpreender todo mundo nesse mês. E com acontecimentos realmente impressionantes e inesperados pra geral que tava ansioso. E como eu disse no vídeo passado, esse mês teve capítulo duplo. E por causa disso, os capítulos têm diferenças gritantes de tamanho, com o capítulo 108 tendo quase 40 páginas e o 109 não tendo nem 25 páginas. Ou seja, se estranharem que o vídeo tá mais curto do que o normal, ou se perguntarem por que o capítulo foi tão curto assim, saibam que esse é o motivo. Os caras trabalham com desenho e não quer desenhar, vê se pode. Tô zoando, gurizada, desenhar é difícil pra caralho, ainda mais trabalhar que nem escravo todo mês, pra entregar um capítulo zica desse jeito. O capítulo 109 tem um total de 21 páginas, um tamanho bem menor que o capítulo anterior e bem menor do que a média geral do mangá principal de Shumatsu, e igual ao capítulo passado, ele também traz uma qualidade de desenho muito boa, com ótimos painéis e novos designs incríveis também. Claro que ele não tá um capítulo totalmente trabalhado do zero, que nem o anterior, eles reutilizaram vários desenhos pra fazer alguns quadrados, mas dá pra entender já que esse capítulo é totalmente um extra pra esse mês. Alguns desenhos estão meio a bomba ali e aqui, mesmo sendo a grande minoria, mas nada que realmente estrague o capítulo ou que sequer dê pra notar de primeira olhada. Não esqueçam também, claro, de me seguir lá no Instagram, porque lá eu vou estar atualizando vocês de tudo, de uma forma bem mais próxima e pessoal, atualizando vocês em primeira mão das coisas do canal e qualquer outro tipo de coisa que eu veja que é interessante compartilhar com meus queridos seguidores. Por exemplo, esses dias eu fiz uma caixa de perguntas lá pra todo mundo perguntar o que quiser. E outra coisa, lá também eu avisei todo mundo que meu PC tinha dado pau de novo e que por isso o vídeo do capítulo 109 ia atrasar um pouquinho. E eu também avisei quando eu consegui arrumar o meu PC, então lá vocês vão saber tudo o que tá acontecendo em primeira mão. Se der algum problema ou não, eu vou avisar tudo lá. O meu nome tá aí aparecendo na tela, mas eu vou deixar também como primeiro link da descrição e também nos comentários se eu me lembrar. Mas enfim, gurizada, já aproveita agora, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo de Shumatsu no Valkyrie e também dos seus spin-offs. E também, claro, compartilhe esse vídeo pra que ele alcance cada vez mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular também. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. O capítulo 109 se chama Destino e ele começa diretamente de onde o capítulo anterior parou, sem muita enrolação. Um comentário é feito dizendo que olhando de cima, está ele vendo os humanos e os deuses ignorantes, referenciando o Odin nesse exato momento. E o capítulo começa com um painel extremamente bonito do Odin sobrevoando toda a arena do Valhalla como se fosse um anjo, e observando todos os humanos e deuses da plateia como se fossem pequenas formigas que não dá pra sequer contar no olho. Uma imagem de pura arrogância, mas também parecendo um quadro bíblico mitológico. Todo mundo consegue enxergar de longe o Odin e também sentir toda a pressão que ele tá emanando da sua aura. Uma aura que tá literalmente esmagando tudo em volta. Os deuses veem o Odin e perguntam se é realmente ele, dizendo que não é possível que ele está mesmo aqui na arena pra lutar. Já Sakata olha pro Odin de baixo com um olhar totalmente sério e intimidador, mostrando que toda a pressão do Odin não afeta ele nem um pouco, nem corporalmente e muito menos mentalmente. Os dois se encaram de cima pra baixo enquanto Heimdall tenta falar, mas também não consegue, apenas se perguntando em pensamento o que seria essa pressão toda mesmo antes da luta começar, e fala em seguida que o único desejo dele agora é que ele quer apenas sair correndo dali o mais rápido possível, mas Heimdall diz que ele jamais iria fugir do único propósito da sua existência inteira, e juntando forças em seu corpo ele se levanta e começa a narrar o acontecimento. Ele grita para os deuses prestarem bastante atenção e contemplarem a sua forma. Ele fala que os deuses agora devem se endireitar-se e receberem a descida dessa iminência. E quem diria que o Heimdall teria uma cena legal em Shumatsu? Quem diria mesmo? E agora que a gente viu no spin-off dos deuses que realmente existem deuses mechas no paraíso, o Heimdall pode muito bem ser um mecha criado apenas para narrar o torneio do Ragnarok, o que faria sentido porque o Neza também é um mecha criado com apenas um objetivo. Olha o spin-off aí aumentando a lore do mundo. Pena que trouxe mecha pra história, não gostei muito não. E agora vemos outro painel muito divino nesse mangá. Vemos Odin iluminado pelas únicas luzes que estão saindo de um céu quase que totalmente negro. A gente vê todos os deuses fazendo poses de orações e reverenciando e citando o nome do Odin todos juntos, bem como se fosse um coral de uma igreja, todos eles dizendo Odin, Odin, Odin ao mesmo tempo. O Heimdall fala que ele é aquele que governa a guerra e a morte. Ele é aquele que conhece todas as coisas da criação. Ele é aquele que todos os deuses temem, e ele é o Deus transcendente e absoluto no céu e na terra. Uma entrada com certeza divina até mesmo para os deuses nobres do paraíso. Os deuses todos começam a recitar diversas ódias para Odin, com Forsete dizendo Har Odin, com a tradução disso sendo Odin o Alto ou Odin o Grande, se referindo ao lugar dele no topo dos deuses. Vários outros deuses agora começam a dizer Alfadir Odin, com o significado de Odin, o pai de todos. O Heimdall começa a dizer que os epitetos
apelidos e títulos que louvem esse grande deus ultrapassam 200. Os deuses continuam dizendo as mesmas frases repetidamente: Odin, pai de todos, e Odin o grande, como um coro bem grande de igreja ou um coro de um grande culto. Uma adoração impressionante acontece entre todos os deuses para o Odin, mas agora eles começam a dizer outras frases também. Eles dizem Grimir Odin, que significa Odin o encapuzado. Eles dizem também Igr Odin, que significa Odin o terrível. E eles também dizem Runatyr Odin, que significa Odin o deus das runas. Várias imagens agora começam a aparecer como referência a todas as coisas que estão sendo ditas para Odin. A primeira é um grande ser com uma cabeçona e uma suástica budista ao lado. Suástica é essa que significa boa sorte e felicidade, mas que ao lado do Odin pode significar totalmente o oposto. Outra imagem é uma pedra com várias runas, runas essas que na mitologia nórdica têm um grande poder, e simbolizando que Odin é o deus que controla o poder dessas runas. E a terceira é simbolizando Odin como um demônio, dizendo que por baixo dessa fachada toda de anjo divino salvador, Odin é na verdade um tirano temido por todos, e ele não é louvado por todos por respeito ou admiração, ele é louvado por todos porque todos os deuses têm medo do Odin, e encarando ele está Brunilda e Buda, os dois com olhares sérios e cuidadosos. Heimdall continua dizendo que aquele para quem a ponta dessa lança é direcionada, com toda certeza estará acabado e encontrará a destruição. Heimdall diz que ele empunha a lendária lança mágica Gungnir, dizendo também que ele atravessa campos de batalha repletos de exércitos como se marchasse por um deserto sem deuses. Lembrando que essa frase sobre essa lança reflete também a magia dela. Afinal, a lança Gungnir nunca erra o seu alvo, e essa é a sua magia, o acerto perfeito. Um pouco semelhante, mas diferente da lança do Kuchulain, onde a dele reflete também o acerto garantido, mas também a morte garantida do alvo. E agora finalmente o Odin toca seus pés no chão da arena, onde suas asas se desgrudam do seu corpo, revelando que as grandes asas de Odin não eram do próprio corpo dele, mas sim dos seus corvos que estavam em suas costas o carregando. O corvo negro se torna branco ao entrar em contato com Odin, mas quando ele sai de suas costas ele se torna negro novamente. Os dois corvos voam para o alto e gritam para todos os humanos, dizendo que os humanos são apenas uma raça idiota que ousou desafiar os deuses, e que agora eles devem se curvar em sua reverência na arena. O Heimdall continua dizendo que o combatente do lado dos deuses na 12ª luta é o grande deus supremo nórdico Odin, que também é dito como o deus da guerra mais forte dos céus. Odin faz um movimento e tira sua capa das suas costas, e ao mesmo tempo que ele faz isso, uma grande energia começa a emanar do seu corpo, uma energia que é proveniente do seu olho esquerdo, um olho que ficou tapado a obra inteira e era um dos grandes mistérios de Shumatsu até hoje, mas agora ele se revela liberando uma energia gigantesca em volta do Odin, e agora mostra claramente o que o poder ocular do Odin faz. Odin parece que invoca alguma espécie de conjuntivite milenar do seu olho esquerdo que começa a passar pelo seu corpo e alterar totalmente a sua forma. É como se o seu olho esquerdo despertasse uma transformação no Odin, ou melhor, talvez a transformação seja o próprio Odin velho que ele usa como disfarce, e essa aparência de agora seja sua aparência verdadeira, ou talvez a aparência da época em que o Odin estava no seu auge da sua forma, com todas as suas capacidades evoluídas até o máximo da sua existência. E agora vemos a aparência definitiva do Odin depois da sua transformação, um Odin totalmente centenas de anos mais novo, com cabelos pretos com os tons brancos, ou talvez branco com os tons pretos, uma armadura negra com tons claros exalando medo e opressão, uma aparência totalmente maligna e diferente de antes. Seus olhos ainda continuam pretos da mesma forma, mas agora seu olho esquerdo tem listras em sua volta que parecem rachaduras em sua pele. A sua armadura se estende em todo seu corpo, modelando todo o corpo dele que também está no seu auge, e ele ainda segura sua lança Gungnir com a mão direita, que não parece ter mudado em nada. E vemos que esse é o verdadeiro deus supremo Odin dos nórdicos. Odin abre um sorriso malicioso e encara à sua frente diretamente o seu oponente Sakata Kintoki, mas a presença intimidadora de Odin afeta todos os seres à sua volta, principalmente os humanos. Eles olham para o novo Odin e se perguntam o que é aquilo ou quem é ele. Todos eles notam que a forma do Odin mudou totalmente e todos ficam extremamente assustados com isso. Só que outro dos humanos comenta que não foi somente isso que mudou, ele fala que alguma coisa muito maior que isso também mudou, e as mãos deles todas tremem de medo com isso. Os humanos começam a dizer que só de olhar para ele daqui de tão longe, todos eles já começam a tremer o corpo inteiro. Todos eles também dizem e pensam que esse tipo de esperança simplesmente não surge quando eles pensam em vencer ou lutar contra um deus assim. Todos reclamam que não conseguem respirar contra esse tipo de presença, e eles temem enquanto falam que essa é a verdadeira forma do Senhor Odin, com deuses dizendo que essa é a primeira vez que eles veem o Odin com essa forma em pessoa. E enquanto Odin caminha lentamente pra frente na arena, o narrador diz que a humanidade que foi criada pelos deuses sentem algo, mas ele também diz que até mesmo os próprios deuses compreenderam instintivamente que esse deus é supremo
supremo e também inviolável em sua essência. Odin ainda encara a arena inteira com um sorriso, fazendo uma expressão completa de tranquilidade total com a sua vitória nessa luta, e Zeus e a Brunilda se surpreendem amargamente com o novo Odin na arena, com Zeus perguntando se essa era a forma de combate dele, falando com um pouco de hesitação na voz, claramente surpreso porque também não conhecia essa forma do Odin. A Brunilda diz que também é a primeira vez que ela vê essa forma do Senhor Odin, e provavelmente ele escondeu isso de todo mundo, de todos os deuses, já que todos eles que estão assistindo estão claramente surpresos, como Shiva, também Afrodite, o Ares, o Hermes também, e também o Thor. O Thor não parece muito surpreso na verdade, mas ele só tem essa cara na obra inteira, então não tem muito como saber. O Heimdall diz que a 12ª batalha do conflito final entre humanos e deuses irá finalmente começar, e é interessante pensar que Zeus já adiantou que o Sakata não ia ganhar essa luta pensando na forma padrão do Odin, no Odin velho. Ou seja, o Odin idoso já era forte, agora imagina o Odin novo. E eu ainda acho que a Brunilda tá perdendo a chance de explanar o plano inteiro do Odin todo pro Zeus agora e formar uma aliança, mas enfim. E agora, enquanto Odin e Sakata Gintoki se encaram frente a frente na arena, Sakata encarando o Odin com um olhar extremamente sério, em contraparte o Odin encarando o Sakata com um olhar extremamente tranquilo. É que o Heimdall finalmente dá a ordem para os dois oponentes lutarem, a ordem oficial para a 12ª rodada começar. O primeiro que faz o movimento é o Sakata, levantando seu grande machado e fazendo um movimento de ataque em direção ao Odin, que olha isso com uma expressão séria pela primeira vez. Odin dá um suspiro esnobando o Sakata, e em seguida ele diz que não imaginava que seria o Sakata que seria o oponente dele no Ragnarok. Ele diz que ele é um inseto insignificante que agia como garotinho de recados do Buda, relembrando a cena anterior onde rolou aquele encontro do Odin, do Buda, do Thor, do Sakata e também do Beelzebub, com o Thor impedindo que uma luta maior acontecesse naquele momento, e relembrando também a troca de olhares que o Sakata e o Odin tiveram na saída deles. Mas Odin diz que conhecendo bem aquela garota astuta, se referindo a Brunilda e reconhecendo o quanto ela é inteligente, ele diz que o Sakata deve ter sido escolhido para derrotar ele por algum motivo específico. Então, fazendo agora uma pose de ataque contra o Sakata, Odin diz para ele mostrar a força que o Sakata guarda dentro dele. Sakata responde concentrando um poder em sua volta, e ele diz com um sorriso no rosto que esse título de Deus Supremo dos Nórdicos é um título extremamente exagerado que o Odin tem. Odin parece ter sido um pouco afetado por essas palavras do Sakata, em seguida perguntando o que ele quis dizer com isso, e o Sakata fala que ele é aquele que sabe do desespero do Odin, e agora no corpo do Sakata aparece uma marca em sua mão, uma runa nórdica que começa a brilhar fortemente no peito da mão do Sakata, a mesma mão que está segurando agora o seu grande machado divino. O Heimdall grita se perguntando o que é isso que está acontecendo na arena, e diz também que a mão do Sakata está emitindo uma espécie de luz muito brilhante. Odin nota automaticamente a runa na mão do Sakata e fica claramente afetado com isso também, fazendo uma cara extremamente irritada e brava com isso. Odin diz que essa marca, que ele reconhece esse caractere da runa na mão do Sakata. Odin fica surpreso e irritado enquanto as rachaduras no seu olho esquerdo se intensificam, e diz que isso é impossível de acontecer. Sakata dá um sorriso e intensifica o seu golpe, e diz que é isso mesmo que Odin tá pensando, com Sakata dizendo que ele também herdou a vontade de Golnir. Inclusive, os tradutores corrigiram uma tradução em um dos capítulos passados, o capítulo 88, onde o Beelzebub acha o livro antigo que cita o nome do Odin. Esse livro lá atrás foi traduzido como livro de Gornir, mas eles mudaram para Golnir, que é a tradução certa. Então essa vontade de Golnir que o Sakata falou carrega o mesmo nome do livro de Golnir que o Beelzebub achou lá atrás. Ou seja, a grande profecia do fim de tudo que citava o nome do Odin também de alguma forma envolve o Sakata Gintoki nela, o que é muito interessante. Odin se surpreende com o nome de Golnir sendo citado nas palavras do Sakata Gintoki, e em seguida o símbolo na mão do Sakata brilha ainda mais, mas agora envolvendo todo o braço dele em uma luz forte também que sai do próprio símbolo. E Sakata fala pro Odin que ele não faz ideia do que o Odin pretende fazer ressuscitando os deuses primordiais. Em seguida, o brilho da marca do Sakata envolve completamente o corpo dele, e o Sakata continua dizendo que independente disso, o sangue que corre pelo seu próprio corpo está gritando para impedir o Odin de realizar isso. Assim, o Sakata prepara seu ataque contra o Odin, enquanto o Odin também avança contra o Sakata, os dois emitindo grandes e brilhantes auras em volta dos seus corpos, e com uma última mensagem dizendo que esse padrão misterioso veio à tona na luta, é que o capítulo 109 termina. Gurizadinha malandra, o que foi que a gente viu aqui nesse capítulo maluco do céu? Odin sendo gadeado por todo mundo da fandom, atualmente recebendo uma enxurrada de fãs do absoluto nada. Meu Deus do céu, o que aconteceu nessa luta? Meu Deus. O jeito que esse Odin mexeu com a fandom não tá escrito, tá? E isso é muito triste, viu? Os caras trocarem de lado na luta só porque o Odin ficou com um rostinho bonito. Na moral, que decepção, gurizada, que decepção. Simplesmente o Sakata arrasando em todos os capítulos que ele aparece, inclusive nesse agora, roubando totalmente a cena na entrada dele, e também roubando a cena no capítulo quebrando toda a aura que o Odin tava farmando e deixando o velho
todo cagado no final do capítulo. Tudo isso pra que os caras no final mudem de time pra torcer por um velho fudido que ficou só mais bonitinho. Na moral, Zé, na moral. Eu tenho que dizer que eu gostei pra caralho desse capítulo. Eu gostei bastante dessa transformação nova do Odin, não por ela em si, mas sim porque ela trouxe uma nova carga pra essa luta e pra obra em si. A entrada do Odin mostrou que realmente é uma entidade divina que está acima das coisas. E essa forma nova só mostrou que o Odin é um ser muito mais superior do que a gente sequer pensava antes. E também muito mais perigoso. E dizendo isso, a gente vai ver com o Sakata nessa luta o quão longe um humano pode chegar. Porque independente se o Sakata venceu ou não do Odin, ele vai ser um oponente difícil pro Odin, porque é assim que as lutas são. E ver o Sakata alcançando altos níveis que a gente jamais viu antes, usando aquela Volund absurda e também a sua runa, vai também nos mostrar um pouco do que a gente pode esperar com o Nostradamus na obra, já que o Nostradamus também é um humano que tem poderes mágicos que envolvem a sua existência, né? Já que desde muito antes ele já quebrou a Bifrost sozinho, com o próprio poder sem Volund nenhuma. Então eu acho que eles deixaram esse top 3 humanos pro final porque eles envolvem magia e tudo mais. E são humanos que talvez desde sempre já tiveram poderes mágicos e tudo mais. E isso é bem interessante. Apesar de ser um capítulo bem curto, esse capítulo foi muito conciso e muito bem fechado, deixando um ótimo cliffhanger pro próximo capítulo sem dar um ar de que tá faltando conteúdo ou que foi um capítulo feito totalmente às pressas. O capítulo em si foi muito bem construído e ao todo eu dou pra ele uma nota 7, por aí. Essa nova forma do Odin não me afetou tanto assim quanto afetou muita gente. Eu achei ela bem foda e bem da hora, mas nada surpreendente assim. Claro que obviamente foi bem inesperado pra obra de Shumatsu, que nunca fez nada disso até hoje, mas ainda assim não é como se fosse um plot novo. Nos animes o vilão tem uma forma mais jovem e tudo mais. Mas em relação ao capítulo geral, eu amei muito, apesar de ainda achar o capítulo 108 muito melhor do que ele. Mas enfim, gurizada, eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele apoio magnífico nesse vídeo e também de comentarem o que acharam do vídeo e também o que acharam do capítulo em si, porque é bem importante. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, gurizada. Beijão!